Olá, olá, tagarelas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diz que Diz, o vosso podcast onde descomplicamos o mundo da comunicação. Eu sou a Mariana Teixeira, terapeuta da fala, e hoje vou levar-vos numa viagem sobre a comunicação consciente. Dizem que é o superpoder que pode melhorar desde a vossa relação com os utentes até aquela discussão sobre quem é que vai lavar a louça lá em casa. E para esta conversa tenho comigo a Mariana Monteiro, que também é terapeuta da fala e uma verdadeira especialista em transformar palavras em pontes. Bem-vinda, Mariana. Obrigada, Mariana, e olá, tagarelas. Adoro essa ideia de palavras como pontes, porque é mesmo isso que a comunicação consciente faz. Aproxima-nos assim das pessoas, não é? Em vez de nos afastar. Exatamente. Bem, vamos a isto então. Temos muito para falar e eu já fiz o meu estudo, desde perfis da comunicação até como é que esta comunicação nos pode salvar no dia-a-dia e em sessões. Ok, começamos pelo básico então, Mariana. Quando nós falamos de comunicação consciente, afinal, do que é que nós estamos a falar ao certo? É assim, quando falamos na comunicação consciente, nós estamos a falar de estarmos presentes e atentos ao impacto das nossas palavras e da forma como nós as usamos. Ou seja, é ouvir realmente em vez de apenas esperar a nossa vez de falar e escolher as palavras certas para cada situação. Ok. Mas isso faz diferença na terapia da fala? Sem dúvida. Por exemplo, imagina que estás numa sessão com uma criança que diz: "Eu não consigo fazer isto". A reação consciente seria validar o sentimento. "Acredito que pareça difícil agora, mas juntos vamos tentar resolver". E isso vai motivar a criança e criar aquela confiança que ela precisa. Na vida pessoal, imagina, por exemplo, uma situação clássica como a divisão das tarefas em casa. Em vez de dizeres, tu nunca fazes nada, que soa assim um bocado acusatório, podes experimentar algo como, sinto que estou a fazer a maior parte das tarefas, será que podíamos dividir isto de forma diferente? E isso vai evitar o conflito e vai promover ali a colaboração. Sem dúvida alguma, tenho que experimentar isso aqui em casa. E acaba por ser engraçado como é que pequenas mudanças, não é? Acabam por ter assim um impacto muito grande. Tagarelas, já sabem o que é que vão fazer agora quando a pilha da louça começar a crescer. Bom, como no início eu falei de perfis de comunicação, Mariana, sei que existem alguns modelos, não é? Que nos ajudam a entender melhor as pessoas com quem interagimos. Podes-me falar um pouco sobre isso? Sim, claro. Existem assim alguns modelos. Pronto, um modelo interessante é o das 4 cores, que tem o azul, o verde, o vermelho e o amarelo. Ali na parte do azul, normalmente nós associamos a pessoas analíticas, que gostam assim de detalhes e de estrutura. O verde associamos a pessoas calmas, que são focadas nas relações e na harmonia. O vermelho a pessoas direitas, que são orientadas para os resultados. E o amarelo assim a pessoas criativas, cheias de energia. Pronto, é realmente interessante. Ok, eu acho que sou uma amarela então. E como é que isto se aplica à terapia? Sabes-me dizer? Olha, claro, por exemplo, se tens um paciente azul, é importante explicar os exercícios com lógica e com detalhe, porque eles precisam de entender o porquê de tudo, basicamente. Já os verdes, por exemplo, querem sentir-se seguros e compreendidos. Então é essencial, antes de começar a atividade, criar um ambiente acolhedor. Ok, faz sentido. Aqui uma pergunta pessoal. O que é que tu farias com utentes? Eu tenho assim alguns utentes que eu considero que são vermelhos. O que é que farias? É assim, a meu ver, por exemplo, com os vermelhos, nós vamos assim diretos ao ponto e mostrar um bocado de progresso. Ok, faz sentido. Temos que ir mostrando a evolução ao longo da sessão, aquilo que está a acontecer. Por exemplo, com os amarelos, nós usamos mais a criatividade e incentivos positivos. Por exemplo, ir dando feedback, tentar sempre ajustar. Uma vez tive um paciente amarelo que só colaborava se transformássemos os exercícios numa competição divertida. Olha, esquece, foi um sucesso. Tenho muitos amarelos agora que estás a falar. Isso é genial. E no dia-a-dia, tu consegues ver assim esse tipo de perfis? Por exemplo, olha, no dia-a-dia, imagina, se tens um colega azul, leva números e dados para as reuniões. Com o vermelho, temos que ser diretos e assim mais claros. Já um verde valoriza ali o tempo para ouvir e para criar ligação, enquanto um amarelo é tudo sobre energia, entusiasmo. Exatamente.
Como eu disse logo no meu início, eu claramente sou amarela. Adoro criatividade e entusiasmo. E vocês, tagarelas, que perfil é que vocês acham que vocês são? Olha, eu de mim sou um mix de azul e verde. Gosto de detalhes, mas adoro criar ligações também. Uhum, faz sentido, por acaso concordo. Bem, durante o meu estudo eu também vi que, para além dos perfis de comunicação, existe outro nome que são os perfis interpessoais. Portanto, pelo que eu li foi como é que nós lidamos, portanto, com os perfis passivos, agressivos, depois tinha passivos, agressivos e assertivos, certo, Mariana? Certo. Olha, primeiro é importante nós reconhecermos que todos temos momentos em que podemos cair num destes perfis menos eficazes. E o objetivo é trabalhar para sermos cada vez mais assertivos, que seria mesmo o ideal. Ok, faz sentido. Então não é uma caixinha onde nós fazemos tudo, já sei, faz sentido. Mas consegues-me dar assim um exemplo mais prático? Claro, imagina por exemplo que um colega te interrompe constantemente numa reunião. Se tu fores passivo, podes ficar em silêncio, mas a sentir-te na mesma frustrado. Se tu fores agressivo, podes responder de forma rude. Mas se fores, por exemplo, assertivo, podes dizer, intervir, não é? E dizer, eu gostaria de terminar este ponto antes de ouvir a tua opinião. Isto vai mostrar respeito por nós próprios e também pelo outro. Isso acontece muito, sabes quando, Mariana? Quando temos aquelas reuniões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas e queremos mostrar a nossa posição, mas também sem mostrar aquele desrespeito, não é? É verdade. Mas então consegues-me dizer na terapia como é que consegues ver isto? Olha, na terapia, ser agressivo, ser assertivo, ajuda-nos a estabelecer uns limites assim mais saudáveis e a criar, por exemplo, aquele ambiente de confiança que eu falava há bocado. Imagina, explicar a um pai que o apoio dele em casa é essencial, mas de forma respeituosa. Pode fazer assim a diferença depois no progresso do utente. Faz sentido. Ok, bom, mudando agora assim um bocadinho os tópicos de conversa, uma vez que já falamos aqui de perfis interpessoais, vamos agora mudar um pouco para mindset e padrões linguísticos. O que é que me sabes dizer sobre isto, Mariana? Que impactos é que tem na nossa comunicação? Olha, o mindset de crescimento é essencial. Por exemplo, se um paciente diz, eu nunca vou conseguir fazer isto, nós podemos responder, tu ainda não consegues, mas nós estamos no caminho certo. E isso vai mudar completamente a percepção do erro. Faz muito sentido. O ainda é aquela palavrinha-chave, não é? Verdade. Ok, então e os padrões linguísticos? Afinal, o que é isso? Olha, por exemplo, com crianças perguntas, mas o que é que aprendeste hoje? Em vez de, porquê é que tu erraste? Incentivamos aqui esta reflexão positiva. E com adultos, imagina substituir o tens de fazer isto ou vais fazer isto por podemos experimentar isto juntos, que vai criar a tal colaboração que eu falei. Faz muito sentido, por acaso, principalmente com as crianças, que acaba por ser o meu público-alvo. Mas afinal, onde é que entra o humor no meio disto tudo? Olha, o humor nestas situações é assim, é ótimo para desarmar tensões. Uma vez, olha, imagina, um paciente disse-me, isto é impossível. E eu respondi, impossível é fazer cócegas aos nossos próprios pés. E isto nós conseguimos juntos. Olha, ele riu-se e ficou mesmo mais motivado. A sério. Adorei. Vou utilizar isso na minha próxima sessão, que eu tenho assim uns quantos. Bem, Mariana, adorei esta conversa. Para finalizar este podcast, que mensagem é que deixarias aqui aos nossos tagarelas para aplicar uma comunicação consciente no dia-a-dia? Olha, então, sejam curiosos sobre as pessoas, ouçam com empatia, adaptem-se a todos os perfis e mantenham sempre a vossa autenticidade. Ou seja, é tentar respeitar os outros ao máximo, mas sem esquecer quem nós somos e aquilo que nós queremos transmitir. E nunca subestimem o poder de uma boa gargalhada, que isso é essencial. Exatamente. Obrigada, Mariana. E tagarelas, lembrem-se, saber ouvir e saber falar são como superpoderes que todos podemos cultivar. Até ao próximo episódio do Diz que Disse. Obrigada, Mariana.